Irmãos, hoje o pastor, o Wilton, estava falando do Alessandro, e realmente, Alessandro, você é um grande vencedor, irmão. E a palavra que eu tenho para ministrar hoje tem como título, Seja um Vencedor. Amém? Quem quer ser um vencedor, irmãos? É gostoso você, ter esse sentimento, de ser um vencedor. Irmãos, e todo ser humano, ele quer se tornar um vencedor nessa vida, não é verdade? Você já escutou aquela frase que a sua mãe dizia: filho, estude para você ser alguém na sua vida? Você já ouviu falar? Irmãos, eu passei a minha infância toda escutando essa frase. Por quê? Porque o ser humano, ele almeja alcançar algo na vida. Sabe? É muito gostoso você ter aquele sentimento, de dever de casa feito. Não é verdade, irmãos? Não é gostoso quando os adolescentes podem ir? Irmãos, dá uma olhadinha, olha o tamanho, olha o tanto de adolescente que nós temos. Dá um oi aí, adolescentes. Dá um tchau aqui para os irmãos ver vocês. Olha só, irmãos. Meu Deus, é maravilhoso. Isso é gostoso, irmãos. A igreja tem que ter criança, tem que ter adolescente, tem que ter jovem. Amém. Irmãos, é muito bom ter um sentimento de vitória. Quando você termina um trabalho, não é a coisa mais gostosa quando o cliente, para os irmãos aí que trabalham por conta, o cliente chega para você e fala assim, looks very good. É muito bom. Não é, Alessandro? Não é um sentimento gostoso, de você conseguir terminar algo. Irmãos, e essa é a jornada do ser humano. Essa é a jornada das pessoas. Elas querem se tornar um vencedor. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você já fez essa pergunta para você mesmo? O que é ser realmente um vencedor? Você já parou para perguntar o que realmente é ser um vencedor? Por quê, irmãos? Porque essa é a luta diária. Isso é algo que nós estamos tentando conquistar todos os dias. O quê? Se tornar um vencedor. E hoje, com essa palavra, seja um vencedor, eu quero falar algumas características de um vencedor. Amém? Então, a primeira característica, irmãos, porque eu quero honrar aqui o nosso tempo, de um vencedor, ele é aquele que vence o mundo. Repete assim comigo. O vencedor é aquele que vence o mundo. 1 João 5, 4, 5. Mateus, você é o cara, irmão. O que é isso, pastor? Olha só o que a palavra de Deus fala aqui. Porque todo o que é nascido de Deus, ele o quê? Vence o mundo. E essa é a nossa vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Sabe? A palavra de Deus, ela começa falando que todo filho de Deus, ele pode vencer o mundo. A palavra de Deus fala aqui que o que todo ou alguns? Todos. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. A palavra de Deus está falando que todo filho de Deus, ele pode vencer o mundo. Mas aí você me pergunta, pastor Tani Hoff, o que é vencer o mundo? Talvez algumas pessoas que ainda não têm essa revelação do que é vencer o mundo. Talvez para alguns, vencer o mundo é ter muito dinheiro na conta. É muito bom, irmãos. Mas não é o que a palavra de Deus está falando. Para outros, é ter um bom emprego. Não é verdade? Para outro, vencer o mundo está falando de, talvez, você ter um diploma, você se formar em uma faculdade. Todas essas coisas são coisas muito boas.
E é muito gostoso, irmãos, é muito bom. Não é muito bom você chegar final de semana, receber aquele cheque, depositar, e aí não sei se você tem costume de ficar ligando toda hora o aplicativo do banco para ver como é que está a continha. É muito bom. Será que é só eu que faço isso? Para dar uma olhadinha, vai que caiu uma... Vai que, né? Vai que algo espiritual, algo sobrenatural aconteceu. Alguns dígitos zeros foram acrescentados, né? Não é verdade? Irmãos, sabe, o sentimento, sabe, muito para muitos, vencer o mundo, às vezes é ter conquistas materiais, e isso é muito poderoso, é prazeroso, sabe? Isso vem acompanhado das bênçãos, das promessas que Deus ele tem para a sua vida. Só que deixa eu falar algo, irmãos, vencer o mundo é muito mais do que nós imaginamos. Aqui é algo espiritual que a palavra de Deus está falando, sabe, irmãos? Só que para você poder entender o que é vencer o mundo, irmãos, nós precisamos diferenciar o que é conquistar ou vencer, sabe? Isso aqui é o que às vezes atrapalha muitas pessoas na sua caminhada. Sabe, irmãos, conquistas acontecem todos os dias na nossa vida. Conquistas, nós conquistamos, tem uns que conquistam seus documentos, é muito bom. Sabe, nós conquistamos, às vezes você conquistou um carro. Conquistas acontecem todos os dias na nossa vida. Elas fazem parte da vida cristã. Sabe, as conquistas, mas nós precisamos separar o que é conquistar ou o que é você vencer. Nós precisamos entender algo espiritual que faz parte da vida do cristão. O que é você se tornar um vencedor? Conquistar, irmãos, você pode conquistar muitas coisas. Você pode conquistar a sua casa própria. Você pode conquistar tantas coisas na sua vida. Por exemplo, você passou a sua vida inteira conquistando, mas não quer dizer que você, no final, você se tornou um vencedor. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Guerras. Você pode vencer, países podem vencer muitas batalhas, mas não quer dizer que ele vence a guerra. Futebol. Não é muito bom o seu time de futebol? Você está ali jogando o ano inteiro, só fazendo gol. Não é verdade, Francisco? O time está lá igual o Vasco, irmãos, arrebentando o ano inteiro. Não dê risada, irmãos. Não dê risada. Né? O Flamengão, irmãos, o Mengão. Irmãos, esses dias eu estava falando, não sei para quem que eu falei, eu estou começando a gostar do Flamengo, irmãos. Aí perguntaram, mas pastor, você não era vascaíno? Era, às vezes muda, sabe? Misericórdia. Irmãos, e aí você chega no final do campeonato, o time jogou bem, pastor, o ano inteiro. Aí chega no final, o que acontece? Ele perde. Conquistou muitas partidas de futebol. Então, nós precisamos entender, irmãos, que existe, sabe, uma grande diferença de você conquistar ou de você vencer. Daqui a pouco nós vamos entrar sobre vencer. Vamos falar um pouco de conquista. Sabe, tem muitas pessoas que elas conquistam muito sucesso na sua vida. Conquista fama. Só que, na sua vida pessoal, ela perde a guerra. Tem muitas pessoas que conquistam muitos bens materiais, mas dentro da sua casa, perdeu a sua família. Tem muitas pessoas que conquistaram famas. Você pode ver tantos artistas que conquistaram tantas famas, mas no final da sua vida, uns se suicidam, outros terminam em depressão. Sabe, você pode conquistar tantas coisas que você quiser na sua vida, irmãos. Mas essa aqui é a diferença daquele que conquista e daquele que vence. Essa aqui é a diferença, sabe, daqueles que conquistam algo
que pode se tornar aqui natural, ou aqueles que se tornaram os vencedores. E aqui a palavra de Deus fala que todo filho, ele pode vencer o mundo. Sabe? Todo filho, irmãos, isso aqui é muito poderoso. Por quê? Porque todo filho, ele entendeu que existe algo muito mais poderoso do que simplesmente conquistar coisas. O filho, ele entendeu que a sua vida, ela está indo por uma jornada, o seu caminho é o céu. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão perdendo essa direção. Infelizmente, muitas pessoas, elas estão perdendo, sabe, irmãos, o caminho, a rota que Deus separou para ela. Isso aqui é muito triste, irmãos. Irmão, deixa eu te falar algo. Eu cansei de aconselhar pessoas com o casamento acabado, terminado. Pessoas que conquistaram muitos bens materiais, mas na sua vida, dentro da sua casa, ela vive uma vida de derrota. Isso não é você tornar você um vencedor. Existem muitas pessoas conquistando muitas coisas, mas o mais gostoso é você conquistar e ser um vencedor. Quando o pastor estava falando do Alessandro, você sabe, pastor, o que eu mais me alegrei no testemunho do Alessandro? Que além de ele conquistar, ele é um vencedor. Sabe, irmãos? Irmãos, isso aqui é glorioso. Deixa eu te falar algo. Sabe, por que nós estamos fazendo esse encontro com Deus, irmãos? Porque nós queremos homens que, além de conquistarem coisas, eles se tornem vencedores. Não adianta nada você falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, eu tenho um bom emprego, sabe? Mas não adianta nada dentro da sua casa você ser um perdedor. Não adianta nada dentro da sua casa, sabe? Você ter uma outra história, uma outra vida, viver uma vida, uma máscara. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos homens, eles estão vivendo essa máscara na sua vida. Estão sem rumo, estão sem sentido. E aqui a palavra de Deus está falando, somente, sabe, aqueles que podem vencer o mundo é somente aqueles que são filhos de Deus. Então, irmãos, você precisa ter revelação, sabe, irmãos, da importância do que é se tornar um filho de Deus. Tem uma caminhada, sabe, irmãos, tem um caminho que nós precisamos seguir, porque, irmãos, porque Deus, Ele almeja que você desfruta do melhor. Sabe por quê? Porque você é filho, você tem identidade. Deus, Ele quer fazer o banquete completo na sua vida, irmãos. Ele quer que você conquiste coisas, mas também Ele quer que você desfrute do melhor. Sabe? Deus, deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. Eu sei que muitos aqui almejam um green card. Quem quer um green card? Amém? É poderoso. Não é verdade, irmãos? É poderoso, irmãos, é poderoso você ter um documento. Eu amo, irmãos, quando eu vou para o Brasil, quando eu volto, está aquela filona grande, pastor. Aí eu estou, graças a Deus, é que nós conquistamos, nós temos a nossa cidadania, aí eu vou para a cidadania, eu vejo que aqueles agentes de imigração olham assim para mim, ele não parece muito americano, mas ele é. É bom, é prazeroso ter esse sentimento. Mas mais prazeroso ainda é saber que, além de tudo, eu tenho Deus na minha vida. É mais prazeroso saber que eu estou seguindo o caminho, que é o céu. É mais poderoso saber, sabe, irmãos, que nós estamos edificando algo. Sabe, Deus, irmãos, Ele quer te abençoar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala lá, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Você já é abençoado. Mas, irmãos, aqueles que são abençoados, ele tem o brilho de Cristo. Aquele que tem o brilho de Cristo, sabe, irmãos, ele brilha com as suas atitudes. Aquele que tem o brilho de Cristo, sabe, ele vai até o fim.
Sabe? Ele é um vencedor. Ele é aquele que ele vence o mundo. Amém? E olha só, irmãos, a segunda característica de um crente vencedor, ele é persistente. Olha só o que a palavra de Deus fala lá em Tiago 1,12. Olha só, irmãos, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu os que amam. Você perdeu de dar um amém bem forte. Olha só, irmãos, vamos ler de volta. Vamos ler, lê junto comigo, irmãos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele é o quê? Oh, irmãos, isso aqui é muito poderoso. O crente vencedor, ele é perseverante. Ele persevera. Quando eu olho para o nosso pastor Wilton, eu olho ele como perseverador. Quando eu olho para a família dele, sabe, irmãos, ele poderia dar todas as desculpas, e ele tem sim, irmãos, ele está passando por uma situação, sabe, que eu creio que é um dos momentos mais difíceis da vida dele, mas ele é um perseverador. Ele está aqui, sabe, ele está aqui, ele é um homem alegre. Eu falei para ele, pastor, eu te amo. Irmãos, não sei se você faz isso, né, mas acho que às vezes ele acha que eu até sou chato, mas de vez em quando eu ligo para ele só para falar que eu amo ele, né? Ele fica alegre, ele fica vermelhinho, desse jeito que ele está, irmãos. Irmãos, deixa eu te falar, o crente vencedor, ele persevera. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai passar por lutas. Estou falando aqui, irmãos, de características de um vencedor. Vai ter momentos que você vai ser desafiado. Vai ter momentos que as lutas, elas baterão na sua porta. Só que o mais interessante é que aquele que persevera, ele tem uma promessa. E a palavra de Deus fala que, para aqueles que perseveram, que existe uma coroa. Sabe, irmãos? Existe algo, existe uma promessa para aqueles que são perseverantes. O crente vencedor é aquele que, nos momentos difíceis, eles estão ali, ó, firme. E vai ter os momentos difíceis, irmãos. Vai ter momentos que talvez o seu casamento pode ser abalado. Vai ter momentos que talvez você vai passar por situações que você vai querer desistir. Talvez você vai ter momentos na sua vida que você vai desistir de talvez do seu ministério, daquilo que Deus chamou você. Você está vendo, irmãos, a questão, a diferença de você ser um conquistador e você ser um vencedor? Existem muitas pessoas que são excelentes conquistadores, mas elas desistem muito fácil. Elas pulam do barco muito fácil. Eu conheci pessoas que conquistaram muitas coisas na vida e se afastaram de Deus. Eu conheci pessoas que prosperaram muito, mas abandonaram seus ministérios. Eu conheci pessoas que moram em uma boa casa, têm um bom carro, mas como eu já falei antes, tem um casamento simplesmente acabado. Eu conheci muitas pessoas que conquistaram muitas coisas, mas não são perseverantes. E a perseverança, ela tem que fazer parte da característica do homem de Deus, da mulher de Deus. O homem de Deus e a mulher de Deus, eles perseveram. Eles são perseverantes, sabe, irmãos? Não importa como você começa, eu amo essa frase, mas sim como você termina. Saul,
Ele conquistou muitas batalhas, mas terminou a sua vida, o seu reinado, como um derrotado, se lançando numa espada, cometendo suicídio. Judas, ele conquistou o direito de se tornar um dos 12. Ele conquistou o direito de ser um discípulo de Jesus. Terminou a sua vida traindo Jesus e ainda não aceitou o perdão e foi e se suicidou. Você está vendo aqui? Isso aqui é muito forte, irmãos. Às vezes nós temos que fazer uma análise na nossa vida. Será que eu estou tendo atitude de vencedor? Você já parou para pensar, será que eu sou apenas um bom conquistador? Ou sim, eu sou um bom vencedor? Como aquele versículo lá em João fala, o vencedor, ele vence o mundo, irmãos. Amém. Ele vence o mundo. Mas, pastor, como é que é vencer o mundo? Você vence o mundo, irmãos, perseverando. Você vence o mundo, sabe, irmãos, sendo uma pessoa que tem, sabe, identidade, aquele que diz, sabe, maior é o que está em mim daquilo que está no mundo. Sabe, o vencedor é aquele que simplesmente ele não é guiado somente por coisas naturais, mas ele é guiado por Deus. Isso é ser um vencedor, sabe, é você vencer fora da sua casa, dentro da sua casa, é você ser um vencedor no seu casamento, é você ser um vencedor sendo um bom pai, é você sendo um vencedor dentro do seu ministério, naquilo que Deus chamou você. Isso é ser um vencedor, isso que Deus almeja para você, irmãos, sabe, é por isso que nós queremos ser uma igreja de vencedores. Sabe, uma igreja que é apaixonada por Cristo. Por que nós estamos fazendo esse evento, irmãos? Porque nós queremos investir na sua vida. Você sabe por que nós investimos em crianças? Do Ministério Kids? Porque nós queremos que seus filhos se tornem vencedores. Sabe por que nós investimos tanto em adolescente? Fazemos evento. Aqui está o pastor dos jovens, o Bruno. Tem feito um excelente trabalho, irmãos. Dá uma salva de palmas para ele, irmãos, olha. Ele é Giovana. São pessoas persistentes, perseverantes, né? Às vezes dá aquela desanimada, mas está com tudo. Irmãos, quando eu vi eu já falei para os irmãos aqui, irmãos, eles fazem worship dia de segunda-feira, irmãos. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei esses dias na nossa reunião de pastores, que nós estamos fazendo worship, tem dias que nós fazemos worship dia de segunda-feira, teve pastor lá que entrou em crise, mas como assim? Os adolescentes, os jovens vão orar de segunda? Vão. Por quê? Porque nós somos uma igreja de vencedores. Porque o vencedor, ele é perseverante, ele busca a glória de Deus. Sabe, irmãos, por que nós investimos em casais, fazemos cursos, damos café da manhã? Por quê? Porque nós queremos edificar uma igreja de vencedores. Nós queremos edificar algo. Sabe, irmão, nós estamos aqui edificando algo. Nós não simplesmente queremos ser uma igreja, simplesmente apenas mais um domingo. Não, irmão, nós estamos edificando algo. E o nosso alvo é o que, irmãos? É Cristo. Amém? Olha só o que a palavra de Deus fala lá em João 16:33. Olha só, irmãos. Mateus. Irmão, você estava bom no gatilho, irmão. Olha lá. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, irmãos, você precisa entender. Deus venceu o mundo por nós. Você já é o vencedor, só que tem uma coisa, tem que ter bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. Irmãos, e é difícil, né, Francisco? Às vezes, quando a saúde, ela bate na porta, ter o bom ânimo. Mas, irmão, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Vai ter momentos na vida que nós precisamos crer. Vai ter momentos na vida que vai vir os pontos de interrogações que nós não vamos entender. Vai ter momentos que Deus faz da maneira dele. Temos que perseverar. E eu creio, irmãos, que
a nossa igreja de Jacksonville é uma igreja perseverante. Eu creio que é uma igreja de homens que perseveram. É por isso, pastor Wilton, que terça-feira isso aqui vai estar lotado, terça, quarta e quinta, porque somos uma igreja que persevera. Nós vamos fazer essa reunião, nós vamos ter esse camp, irmãos, sabe? O Reconnect, irmãos. Quero que os homens que vão estar com nós aqui, eu quero que você dê um grito, uhul! Isso aí, irmãos. Ó, eu lembrei da carinha de vocês, tá? Irmãos, vai ser poderoso. Foi fraco, pastor? Irmãos, foi fraco, irmãos. Lembre-se, você é um vencedor. Vamos lá? Uhul! Uhul! Ou você quer dar um arrude legendário? Irmão, Deus é poderoso. Vamos lá, irmãos. Terceiro, o vencedor, ele tem um alvo e ele segue uma direção. Abre lá comigo, irmãos. Vamos lá. Está comigo aí, Mateus? Vamos lá, pera aí, irmãos. Abre comigo lá em Filipenses 3. Olha só, Mateus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O vencedor, ele tem um alvo. Ele tem uma bússola que se chama Espírito Santo. Sabe, irmãos? E aquele que tem direção, ele tem propósito. Ele segue uma direção. A pior coisa que tem é um homem que não tem direção. Você sabe, irmão, que o bom conquistador, ele pode ter uma vida sem direção, sem propósito. Tem uma música, que eu acho que é uma música mais deprimente que tem no Brasil. Na época que eu escutava, já não escuto mais, irmãos. Era um cantor sertanejo que ele cantava uma música, já não sei para onde vou. Só os goianos que sabem. Pode até não dar em nada, misericórdia. Tem muitas pessoas que elas estão seguindo o caminho. Olha, ó, aqui, ó. Eu vi que alguns conhecem, né? Eu sou o único pecado miserável aqui dentro. Irmãos, tem muitas pessoas que elas estão seguindo um caminho sem direção. Sabe, está vivendo um dia após o outro. Está vivendo uma vida sem rumo. Isso é uma vida de derrota. Sabe, o crente vencedor, ele precisa ter um rumo. O crente vencedor, ele precisa saber para onde é que ele está indo. O crente vencedor, ele tem que ter uma direção. O crente vencedor, irmãos, sabe, a sua bússola, o seu guia tem que ser o Espírito Santo. Sabe, ele tem que saber aonde é que ele está levando a sua casa. Ele tem que saber aonde é que ele está levando a sua família. E esse é o crente vencedor. Sabe, ele sabe a direção. Sabe, ele sabe a direção que a sua casa está indo. Esse é o crente vencedor. O crente vencedor, sabe, irmãos, ele tem que viver uma vida debaixo de propósito. Ele tem que ter a sua bússola. Ele tem que ter a sua direção. Amém? E para nós encerrarmos, irmãos, achei que vocês iam falar, oh, meu Deus do céu. Aleluia, irmãos. O crente vencedor, ele não se conforma com esse mundo. Romanos 12, 2. Olha só. Vamos ficar em pé? Olha só o que a palavra de Deus fala. Em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ô, irmãos, o crente vencedor, ele não se conforma com mais ou menos. O crente vencedor, ele não se conforma com esse mundo. O crente vencedor, ele não se conforma em simplesmente viver uma vida um dia após o outro.
ele não se conforma com esse mundo. Ele não se conforma em ver a sua família sendo destruída. O crente vencedor, ele não se conforma em viver sendo escravo do pecado. O crente vencedor, ele não se conforma em ser escravo de vícios. O crente vencedor, ele não se conforma em simplesmente destruir o seu casamento por conta de uma pornografia. O crente vencedor, ele não se conforma em simplesmente ele olhar para dentro da sua casa e ver que os seus filhos estão se perdendo. O crente vencedor, ele não se conforma com esse mundo. Deixa eu te falar algo, irmão. Que desespera. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Você que é pai, você que é casado, entra em desespero hoje. Faz uma análise na sua vida. Qual é o rumo? Qual é o rumo que minha casa está levando? Qual é o caminho que eu estou indo, eu estou percorrendo? Será que eu estou sendo referencial dentro da minha casa? Qual é o ambiente que a minha família frequenta? Qual é o ambiente que eu estou frequentando? O que eu estou trazendo para dentro da minha casa? Qual é o ambiente que eu quero para os meus filhos? É por isso que nós investimos nos seus filhos, irmãos. Aqui, nós apresentamos Jesus para eles. Estou falando aqui de você ser um vencedor. Estou aqui trazendo essa palavra para você poder separar que o conquistador, ele é diferente do vencedor. Eu te dei muitos exemplos. De você pode ter muitas conquistas. Mas nós precisamos ser vencedores. O vencedor é aquele que vai até o final. O vencedor é aquele que ele termina a carreira. Como Paulo diz, terminei a carreira. Fui até o fim, guardei a fé. O vencedor é aquele que não tem medo. O vencedor é aquele que não se conforma. Ele é aquele que ele olha e fala, não, eu não me conformo. Eu preciso mudar. O vencedor é aquele que simplesmente ele olha para si mesmo e fala, eu posso ser um homem melhor, eu posso ser uma mulher melhor, eu posso ser um servo melhor dessa igreja. O vencedor é aquele que entendeu o propósito que Deus tem para a sua vida. É aquele que entendeu qual é o seu chamado. Irmãos, não viva simplesmente um dia após o outro. Seja um vencedor. Feche seus olhos. Se os irmãos puderem ali apagar a luz. Tem coisas, irmãos, que eu não posso fazer por você. Nós aqui como os pastores, nosso trabalho é pregar o evangelho, pastorear. Mas tem decisões que elas são suas. A decisão de viver uma vida se você quer ser um derrotado ou não, a decisão é simplesmente sua. Queria que você meditasse um pouco na sua vida. Como é que está indo? Como é que está seu casamento? Como é que está a sua casa? Como é que está aí dentro de você? Será que você é uma pessoa que simplesmente está vestindo uma máscara, aprisionado no pecado, vivendo uma derrota dentro de si mesmo? Eu sei que é uma palavra confrontadora, mas é uma palavra necessária que nós temos que meditar. Nós vamos passar